Código de Trânsito Brasileiro. Aí talvez você diga assim, mas Fernanda, o que é que eu tenho a ver com isso? Muito. Porque entre as mudanças, por exemplo, estão o aumento de pontos na CNH e também os tipos de infrações. Mas não para por aí não. Vamos ficar por dentro desse tema. Tem mudança para cadeirinha, tem um monte de mudança e ele veio parar esse tema no nosso quadro. Eu tenho direito? Hoje a nossa advogada colunista Sheila Sodré convidou o advogado especialista em Direito Civil, ele é especialista inclusive em trânsito pela Rodoviária Federal e também mestrando em Direito Internacional, Jackson Lucena, e os dois estão via chamada de vídeo. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Viu que eu trouxe um convidado ilustre aí, viu, para tirar nossas dúvidas. Eu adorei que Jackson não vai deixar ninguém com dúvida em casa, já que temos tantas mudanças. São mais de 50 mudanças, eu acho, né? Jackson, seja bem-vindo, viu? Boa tarde. Oi, Fernanda. Boa tarde. Agradecer demais o convite da doutora Sheila. É um prazer estar conversando com vocês. E sim, são mais de 57 mudanças que vai alterar a vida de todos os brasileiros. Vamos começar falando sobre algo que quem está disposto a dirigir tem que ter, que é a carteira de habilitação, não é? Então, na carteira de habilitação, existem mudanças importantes. Uma mudança sobre a validade e também tem mudança sobre pontuação. Então, a gente vai mostrar aqui uma arte para vocês aí de casa e os nossos convidados vão debatendo aqui. Vamos ver como era, tá, Sheilinha? Como era? Renovação a cada 5 anos. E aí, se você não renovasse... Não é nem que se não renovasse. A pontuação máxima era até 20 pontos. Como é que ficou? Renovação a cada 10 anos e aumentou para 40 pontos. Mas, Jackson, vamos pensar. Minha carteira vai vencer este ano. Eu preciso fazer, eu espero os 10 anos. Como é que isso altera a vida de quem já está com essa validade para vencer? Olha, Fernanda, é muito interessante ficar atento porque o novo código está entrando em vigor hoje. Então, a partir de hoje, por exemplo, quem está com sua carteira de habilitação vencida e tiver até 50 anos de idade, ele vai retirar ele vai renovar a habilitação e esta passará a ter validade de 10 anos. Até ontem, se ele tivesse renovado, a validade era de apenas 5 anos. Temos também para aquelas pessoas entre 50 e 70 anos de idade. A nova validade da CNH, a gente diz validade da CNH, mas na verdade é validade do exame físico e psicológico. A carteira ela não vence, é apenas os exames que se vencem. E a renovação, para quem tem entre 50 e 70 anos, vai passar a ter validade de 5 anos, ou seja, da forma que era anteriormente. E acima de 70 anos de idade, validade de 3 anos. Então aí o prazo ficou extenso, ficou para de 10 anos, porque a gente como educador de trânsito, no meu caso, fica um pouco preocupado com a formação do condutor. Mas outras práticas que vieram com esse novo código vão ajudar bastante. Sheilinha? Oi, Fê. Fica à Eu estou vontade. aqui atenta e cheia de dúvidas, porque eu sou o tipo de motorista que até o ano passado ficava com alguns pontinhos na carteira pela questão da velocidade. Era normalmente o que eu me dava mal em relação à pontuação. O ano passado, por exemplo, não tive problema, não saí de carro por conta da pandemia, estou com a carteira linda, bacana. Aí, quando você fala a questão da pontuação, que vai para 40 pontos, eu sei que não é só os 40 pontos. Como é que fica realmente essa pontuação? Né? Em relação, por exemplo, eu nunca tive uma pontuação grave, né? Então, assim, como é que fica realmente? Eu vou ficar agora aquela história torta e à direita aí levando ponto na carteira, não me incomodando, como é realmente que a preocupação é essa? É a segurança, não só minha que estou dirigindo, mas das outras pessoas que estão também no trânsito. Muito bem pontuado, Sheila e Fernanda. A gente tem que aproveitar isso. Agora sim é o momento de educar. A CNH vai ter validade de 40 pontos para quem não cometer nenhuma infração gravíssima. Tendo cometido uma infração gravíssima dentro do período de 12 meses, a CNH terá, você poderá levar até 30 pontos. E tendo 2 infrações gravíssimas, o limite de pontuação é 20. Então a doutora Sheila fez uma pontuação cirúrgica, um apontamento cirúrgico. 40 pontos para o condutor que não cometer nenhuma infração gravíssima. Cometeu uma infração gravíssima,
30 pontos o limite. Nenhuma infração, 40. 2 infrações, só 20 pontos é a possibilidade de cumulação na habilitação. Então já entendemos sobre validade, a questão das idades, ou seja, não é tudo tão papum, né? É meio que faseado. Então, assim, para tanto até 50 anos, 10 anos, mas desde que você tenha renovação a partir de hoje, se renovou semana passada, 5 anos mesmo. Se tiver questão das multas, da pontuação, 40 pontos, se não tiver gravíssima, se tiver gravíssima, vai diminuindo. E assim, ou seja, tem muito detalhe. E tem detalhe com relação às multas também, viu, minha gente? Nós temos uma arte aqui, vamos mostrar. O que é considerado infração média e leve? Terão apenas advertência caso o motorista não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Ou então, por exemplo, cometi uma falta que é uma falta ou uma multa, né, uma infração de trânsito que é considerada média. Então, eu não vou receber aquela multa com o valor cobrando na minha casa, não. Recebo uma advertência. É assim que vai funcionar na prática, Jackson? Olha, a advertência, ela sempre existiu. A advertência, ela acontece no momento da abordagem pelo agente de trânsito. Se ele não conseguir abordar aquele indivíduo no momento do ato, e for uma infração captada por algum radar, por exemplo, por detectores móveis, ele receberá em casa essa advertência e terá essa anotação no chamado RENASH, que é o Sistema Nacional que controla as carteiras de habilitação. Então, quando já passa a constar essa advertência lá, ele já perde esse benefício, porque ele vai ser reincidente e poderá incorrer nas infrações leve, média, grave e gravíssima. Ou seja... Fernanda? Oi, Shelinha. Uma das coisas que me preocupa, principalmente quando o Jackson falou muito bem sobre a questão da educação no trânsito, foi o número de profissionais hoje por conta do Uber, né? Então, assim, aumentou muito o número de profissionais dirigindo. Eu, por exemplo, quero passar um bom tempo aí sem estar dirigindo, né? Eu adoro andar de Uber. Então, para a gente como cidadão que está usando esse serviço, como é que a gente, assim, para se sentir mais seguro? Porque eu vi que esses exames têm que ser feitos e renovados. Há uma diferenciação para essas pessoas que são profissionais na direção? Sheila, Fernanda e nossos amigos que estão em casa. Voltando àquele ponto, aquele tema de pontuação. Motoristas profissionais têm até a possibilidade de acumular 40 pontos, mas não pode cometer nenhuma infração. Então, ele vai ter, como motorista profissional, essa implicação. Como também, ele precisa de um curso. A partir de agora, ele vai precisar de um curso para condutor de passageiros. É um curso que é realizado tanto pelas autoescolas como pelos DETRANS e tem que ficar atento a isso também. Mas, por outro lado, o novo Código de Trânsito traz um cadastro de bons condutores. Olha isso, você passando um ano sem nenhuma infração, sem nenhuma advertência, tudo bonitinho ali, você vai entrar para um cadastro de bons condutores que pode gerar isenções de impostos, pode gerar benefícios, principalmente para os motoristas profissionais. Excelente, ou seja, trouxe mais humanização para essa ideia, não é? Que não é só punição. Tem pela primeira vez a gente está vendo benefício também, né? Em seguir todas as regras. Vamos falar da questão da cadeirinha, porque eu sei que tem muita mãe e muito pai, assim como eu, que tá, meu Deus do céu, então o menino que estava desobrigado, me parece que agora ficou mais rígido dessa questão. É obrigatoriedade aí, do uso da cadeirinha para crianças com até 10 anos, com menos de 1,45 de altura. Ô, Jackson, antes era até 7 anos? Tinha uma diferenciação na idade até 7 anos e não era considerado obrigatório na lei. Existia uma resolução do CONTRAN que trazia essa obrigatoriedade, mas não era lei. E agora ela passou a ser obrigatória, aumentou um pouquinho o limite para 10 anos, mas tem essa questão da imposição da altura, né? Então tem que ficar sempre muito atento, ver também as diferenciações entre assento elevado, bebê conforto, cadeirinha, tudo isso vai de acordo com o tempo, idade e tamanho da criança. Mas a principal alteração é essa sim, 10 anos de idade ou até 1,45 m de altura. Até porque tem criança com 9 anos, 10 anos, que já pode ter passado de 1,45. Então, se for ficar na cadeira, na verdade, é no assento de elevação já para a cidade, vai bater lá no teto do carro, né? Então, a altura
A altura vai ser o dado aí para poder ajustar. Se tem mais de 1,45, independente da idade, não vai colocar o menino no assento, né, Jackson? Senão vai ficar desconfortável e aí fica muito mais complicado. Olha a idade das crianças. Oi? Tem uma coisa que a gente esquece muito e é muito comum hoje, e para mim é importante o doutor Jackson tentar nos esclarecer se houve alguma alteração, alguma questão em relação a gente transportar animais dentro do carro. Porque isso é algo também que te vira e mexe, a gente vê o povo com os cachorrinhos na porta, na janela, botando no colo. Mudou alguma coisa? Eu acho que já não podia, né, em relação a transportar animais? Sheila, existe uma determinação e a partir de agora também está previsto no novo código que animais só podem ser transportados em também um departamento específico de transporte e no banco traseiro. Só que isso ainda carece de regulamentação, porque ainda não se sabe qual o formato, se é aprovado ou não pela ABNT, se vai precisar ter selo do Inmetro. Então, as definições não aconteceram, mas até então a orientação é transporte no banco traseiro e, sempre que possível, num dispositivo próprio para transporte. Se ainda não tem o específico por lei, pois não foi regulamentado, levar na caixinha de suporte de animal e também ter uma razoabilidade em relação ao tamanho do animal dentro do veículo. Não é? Tem cães que são gigantes e podem sim atrapalhar o condutor durante a viagem, durante o percurso. A gente falou de idade para cadeirinha, assento de elevação. Vamos falar também para quem anda em moto, não é? Para quem pilota a moto. Porque a idade das crianças que podem andar na garupa da moto, parece que também mudou, né, Jackson? Sim, criança para garupa de moto a partir de 10 anos de idade. E sempre ficar muito consciente de que o capacete tem que ter o tamanho da cabeça da criança. Não é simplesmente colocar qualquer capacete e teve 10 anos, não. Tem que ser no tamanho da cabeça, sempre fechado, com viseira e, sim, somente acima de 10 anos de idade. E com relação às bicicletas, o que é que foi modificado no trânsito? A multa passou a ter um peso maior para quem não respeita aquela distância de 1,5 metro do ciclista. Então a multa está mais pesada, esse valor da multa ainda vai acompanhar aí a chamada UFIR, que é a moeda específica, vamos assim dizer, para tabelar o preço das multas, e também ficou gravíssima a infração. Então, tem que respeitar o distanciamento do ciclista, que hoje, depois do pedestre, é o segundo maior vitimado, ou seja, quem mais morre no nosso trânsito é o ciclista, e as regras ficaram mais duras, sim, as penas passaram a ser gravíssimas. Muito bom. Sheilinha, mais alguma consideração? Posso convidar o pessoal para quem tenha dúvida, seguir o Jackson, seguir você nas redes sociais? Ai, Fernanda, se ele pudesse falar um pouquinho sobre a prescrição de processo administrativo, eu ia ficar tão agradecida, porque essa questão do tempo mesmo, da pontuação, continua o mesmo. Se eu não receber, se não tiver um processo durante os 12 meses, eu realmente vai estar prescrito. Ou se eu entrar com o processo e não me responder, porque tem muita gente, Fernanda, que tem muito processo já questionando algumas multas, né? Algumas pontuações. Então, isso é importante para quem está nos assistindo, compreender um pouquinho sobre essa questão dos processos junto aos órgãos de trânsito. Sheila, as regras processuais não tiveram tantas alterações, elas ainda permanecem, muitas delas, inclusive, seguindo as leis administrativas, também paralelo, analogia, como a gente fala no direito, ao Código de Processo Civil. Mas os prazos permanecem de recurso dentro de 1 ano, recebimento da notificação em casa no prazo máximo de até 30 dias e a abertura desse procedimento já tanto pode ser feito de forma online como de forma presencial. Mas é importante que não cometa a infração. Vamos voltar os nossos olhos para a educação no trânsito. Eu, como educador de trânsito formado pela PRF, tenho a obrigação de educar. Eu não gosto de ter que reprimir. Voltemos no ponto, inclusive, pais e mães que nos escutam nesse momento. Sempre que possível, orienta já teu filho a partir desse momento do que é ser um cidadão consciente no trânsito. A gente está matando tanto com o Covid, mas não podemos esquecer, o número anual de mortes no trânsito supera todos os anos mais de 60 mil pessoas.
Jackson, muito obrigada pela colaboração aqui hoje no Com Você. Adoramos a sua entrevista. Sheilinha, mais uma semana, mesmo que distantes, mais próximo do nosso público com informação de qualidade. Muito obrigada mais uma semana. Vou dar a rede social da Sheila, @Sheila_Sodré e do Jackson, tudo junto, Jackson Lucena. Obrigada, viu? Um abraço para vocês dois. Excelente semana, sem infrações. Com certeza. Com certeza. Eu que agradeço. Duas mulheres tão bonitas iniciando minha semana. Beijo. Obrigada. Ficamos mais felizes agora. Com elogio, a gente dá um sorriso fácil. A gente continua, inclusive, com mais informações.